Atividade no ler e escrever, sequência didática e ortografia. Atividade 2B, refletindo sobre as palavras. 1. Leia o poema abaixo e encontre palavras escritas com grafia incorreta. Então, aqui tem algumas palavras que foram grafadas, foram escritas incorretamente. 5. De José Neres. A tristeza de pobre não tem rosto de artista de cinema ou de postal de pontos turísticos. Tem sim gosto de esperança, cortada com punhal, de feriado em dia de domingo, de dor de dente, comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em pingo, é certo, cruel, dolorido e real. Pobre sofre, sofre e nunca tem nome. É sempre um Zé ou fulano de tal. É um guerreiro, luta contra a fome. Fome, inimiga feroz e mortal. Mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. Então, vocês vão identificar as palavras que foram escritas correta. E na questão 2, agora reescreva as palavras encontradas corretamente no quadro. Então, vocês vão escrever as palavras que aqui no quadro de forma correta. São 6 palavras que vocês vão precisar encontrar no texto e corrigir. Continuando. Atividade 2C, observando as diferenças, na página 142. No quadro abaixo, você encontrará palavras retiradas do poema 5, que acabamos de ler, como também do texto A Bruxa e o Caldeirão. Lendo as palavras do quadro, você notará que elas têm diferença na escrita. Na primeira coluna, as palavras terminam com U e na segunda, com L. Essas palavras possuem sons semelhantes, que pode causar confusão na hora de escrevê-la. Então, elas têm a mesma pronúncia, né? O L e o U, quando ela termina a palavra, ela tem o mesmo som. Então, as palavras que foram encontradas no texto, A Bruxa e o Caldeirão, decidiu, verificou, perguntou, são palavras que terminou com U. Nós vimos que essas palavras, elas são verbos, né, que indica ações concluídas no passado. Uma forma de identificar, né, essas palavras é observar como que a nossa boca ela vai pronunciar o U. Então, observa, olha no espelho, quando vocês falam essas palavrinhas, decidiu, verificou, perguntou e mirou. Vocês vão ver que a boca de vocês vai fechar, tá? E vai formar tipo um O, a boquinha de vocês, tá? Então, a pronúncia final do U, né, ela faz tipo um biquinho. Então, vocês vão pronunciar todas essas palavras, tá? Esses verbos, olhando no espelho para vocês identificarem. Agora, vamos para as palavras que apareceu no poema 5. Sal, mortal, real e postal. As palavras terminou com a letra L. E vocês vão, né? Nós temos essas palavras, são adjetivos e são substantivos. Nós vamos identificar isso logo. Mas vocês vão fazer o mesmo exercício, né? Olhando no espelho. Pronuncie essas palavras sal, mortal, real e postal. Vocês vão observar que a língua ela vai tocar aqui no céu da boca, tá? Então,
O ponto de articulação da letra L no final das palavras, ela pronuncia, né? A língua toca no céu da boca. É uma forma de diferenciar também na hora de vocês escreverem. Então, quando o final da palavra vai fazer um biquinho com a boca, e o L, vocês vão observar que a língua toca o céu da boca, tá? Então, faça esse exercício, olhando no espelho. Então, vamos identificar, né? As palavras que estão na primeira coluna, decidiu, verificou, mirou, são verbos, indicações concluídas no passado. Então, a gente volta aqui, né, nas palavras que foram retiradas, né? Essa é referência do primeiro texto, a bruxa e o caldeirão. A bruxa verificou, então, a bruxa decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Então, decidiu indica uma ação que foi concluída no passado. Terminação, Ela verificou que o mercador já não era o mesmo. Verificou também é um verbo, indica uma ação que foi concluída no passado. Agora vamos observar a segunda coluna. As palavras sal, mortal, real e postal. As palavras que estão em vermelho, sal, postal, são substantivos. Substantivos são palavras que nomeiam seres em geral. Então, vamos observar aqui. Quando eu falo assim, o cachorro comeu minha bola. Cachorro é um substantivo. Ele nomeia um ser, né? Em geral, um cachorro. Os alunos enviaram a atividade. Alunos também é um substantivo que o quê? É um substantivo comum, tá? Então, substantivos são palavras que nomeiam seres em geral. Quando eu falo lápis, cadeira, computador, tá? Então, são nomes. Substantivo nada mais do que nomes. São nomes, palavras que nomeiam seres em geral. Agora vamos observar os adjetivos. Nós temos mortal e real. Então, são adjetivos. O que são adjetivos? Palavras que modificam o substantivo. A gente viu que substantivos são nomes. Então, ela modifica o nome, dando-lhe uma característica física ou moral. Então, vamos ver o que é isso. Quando eu falo assim, o cachorro marrom, eu não estou dando uma característica para esse cachorro? O cachorro, a gente não viu que ele é um nome, é um substantivo? Eu posso dizer que o cachorro é marrom, que o cachorro é branco, que o cachorro é preto, que o cachorro é magro. Então, estou dando uma característica física para esse cachorro, tá? Agora, meus alunos são inteligentes. Olha eu dando característica para os alunos. É uma característica moral. Eu posso falar, meus alunos são esforçados, meus alunos são espertos. Então, eu estou modificando esse substantivo, esse nome, tá? Então, quando eu digo assim, Beatriz é linda, Beatriz é charmosa, tá? Eu estou dando característica para Beatriz. A Beatriz é um substantivo, tá? Eu posso dizer, a flor é cheirosa, a flor é bonita. Eu estou dando característica para essa flor. Então, quando eu dou uma característica para um substantivo, ela recebe o nome de um adjetivo, tá? Então, adjetivo são palavras que modificam um substantivo, dando-lhe uma característica física ou moral. Letra A. Agora, converse com os colegas sobre as palavras acima e, com o apoio do professor, elabore um cartaz com a dica ortográfica do uso do L, do U, nessas situações. E no seu dia a dia, faça uso desse cartaz para auxiliar tanto você como a turma, para usar corretamente as palavras.
Então, vamos observar aqui, né? Então, eu fiz um quadro. Então, eu tenho aqui, ó, o uso do U no final da palavra. Então, a gente usa o U quando são verbos concluídos no passado. Falou, bebeu, cantou, chorou, caiu, etc. Nós vamos ter também substantivos que terminam com U, tá? Então, como que eu vou identificar esse nome, né, esse substantivo? Quando que eu vou escrever ele com L e quando que eu vou escrever ele com U? Eu vou pensar no plural, tá? Lembrando que singular é quando eu tenho um e plural é quando eu tenho mais de um, eu tenho vários. Então, o plural, né, eu vou pensar no plural. Se ele termina em S, eu escrevo no singular com U. Então, ó, as palavras no plural. Eu falo mingaus. Então, terminou com U. Então, no singular, eu vou escrever mingau. Céus. Terminou com S. Então, se terminou com S, no singular eu vou escrever com U. Chapéus. Novamente, eu terminou com S. Então, eu vou escrever no singular com U, tá? Agora, o uso do L no final das palavras. Nós vimos que substantivos e adjetivos. O plural termina em is e s. Então, eu escrevo no singular com L. Então, quando eu penso, né? São vários, são muitos, né? Então, é o plural. Eu vou pensar, qual que é o plural de sal? Plural de sal são sais. Então terminou com is, is. Então, no singular, eu vou escrever com L. O plural de mortal. Plural de mortal são mortais. Novamente, né? Terminou com is. Então, se terminou com is, no singular eu vou escrever com L. Agora eu vou pensar no plural de real. Eu tenho R$1 e eu tenho R$10. Então, terminou em is. Então, eu vou escrever real com L. Postais. Postais terminou com is. Então, se terminou com is, eu vou escrever no singular com L, tá? Então, essa daqui fica uma dica para quando usar U e quando usar L no final, tá? Então, faça esse quadro no caderno de sala para vocês estudarem, para quando vocês tiverem dúvida, quando escrever U ou quando escrever L no final da palavra, vocês consultarem esse quadro, tá? E também fica a dica de pronunciar as palavras que terminam com L em frente ao espelho, para vocês observarem onde a língua toca, e também as palavras que terminam com U, vocês pronunciarem na frente do espelho, para vocês observarem que a boca faz tipo um biquinho, sabe? Quando vocês pronunciam essas palavras, tá? B. Aproveite para anotar também o quadro abaixo em um cartaz. É mais uma curiosidade. Esta língua, essa descoberta certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U, mas nem todas. Vejam, mal ou mal. Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, é mal. Se for o contrário de bem, é mal. Veja, ela passou mal. Ele se comportou mal. Aquele menino é mau. Ele era um mau aluno. Então, quando a gente troca, né? Aqui, ó, para não errar. O contrário de bom é mal. Então, ó, vamos observar aqui. Se for o contrário de bem, é mal.
Então, quando eu troco, ó, ela passou mal, ela passou bem, tá? Então, L no final. Ele se comportou mal, ele se comportou bem, tá bom? Olha aqui, trocando, ó. Se for o contrário de bem, é mal com L. Aquele menino é mal, aquele menino é bom. Ó, tô trocando o mal por bom. Aquele menino é bom, aquele menino é mal. Contrário de bom, mal com U. Ele era um mau aluno. Ele era um bom aluno. Contrário de bom, eu vou escrever com U, tá? Então, fica as duas dicas, tá? E vocês podem estudar essa daqui pelo caderno do aluno e fazer a tabela, tá? Que a professora colocou aqui para vocês no caderno de sala.